Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Química Orgânica 2, dando continuidade ao nosso assunto da unidade 2, né, compostos carbonilados, mais precisamente aldeídos e cetonas, né? E hoje nós vamos falar sobre os mecanismos, vamos iniciar os mecanismos de reação envolvendo aldeídos ou cetonas, tá? Na nossa primeira aula, nós vimos como os aldeídos e as cetonas são sintetizados, como podemos formar os aldeídos e cetonas. Hoje nós vamos ver como podemos utilizar os aldeídos e cetonas em algumas reações, tá? Na aula de hoje, mais precisamente, nós vamos desenvolver algumas reações de ácido-base e ataques nucleofílicos, tá? Então, nós já falamos, né, em aulas passadas algumas características, e aqui eu vou repetir, do composto carbonilado quando entra em contato com o nucleófilo. Tá? Então, nós já vimos em aulas anteriores que esse composto é um composto planar, cujo o carbono ele é um carbono eletrofílico, ele é um carbono que é deficiente em elétrons, tá? Devido à proximidade dele com esse oxigênio aqui, por causa dessa ligação dupla, e quando ele faz ressonância, acaba que você percebe que o carbono ele é parcialmente positivo e o oxigênio parcialmente negativo. Então, o nucleófilo ele vai atacar o carbono da carbonila, porque nucleófilo é aquela espécie que ela é rica em densidade eletrônica e ela reage com uma espécie que é pobre em densidade eletrônica. Então, o nucleófilo ele vai reagir atacando o carbono da carbonila. Quando ele ataca o carbono da carbonila, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio é quebrada, alocando ao oxigênio o parzinho de elétrons. Por isso que o oxigênio aqui fica negativo. E um detalhe importante é que a molécula passa de uma hibridização sp2 para uma hibridização sp3. Ela passa de plana para uma molécula tetraédrica. Lembra lá do metano? Parecido com o metano. Tá? Ela é um tetraedro regular. Ok, gente? Então, nós vimos isso aqui nas aulas passadas, eu estou só repetindo para vocês. Então, em geral, isso foi até questão do exercício que nós fizemos na aula passada, em geral, os aldeídos são mais reativos do que as cetonas, tá? Quando se trata de um ataque nucleofílico. Então, por que isso acontece? Nós já falamos na resolução do exercício, eu vou repetir aqui para vocês. Primeiro, por efeitos estéricos. Nós vimos que no aldeído, onde está esse R aqui, é um hidrogênio, tá? Ou também aqui, mas geralmente é só de um lado. E aí, você tem pelo menos um hidrogênio aqui. Isso facilita a chegada do nucleófilo. Mostrei para você lá na resolução do exercício que, por ser hidrogênio aqui, o nucleófilo ele se aproxima com mais facilidade. No caso da cetona, aqui é um grupo R. R é um grupo de carbono, uma cadeia de carbono. Pode ser até um CH3. Se for um CH3 aqui, um CH3 aqui, dificulta espacialmente a entrada do nucleófilo, tá? É o que a gente chama de impedimento estérico ou efeito estérico, tá? Olha o que está escrito aqui. A cetona tem dois grupos alquila, tá? Que contribuem para o impedimento estereoquímico no estado de transição de um ataque nucleofílico. Em contraste, um aldeído tem apenas um grupo alquila, tá? De modo que o estado de transição é menos congestionado e de menor energia. Então, em geral, o nucleófilo ele tem mais dificuldade de atacar esse carbono devido às moléculas que estão aqui, substituintes, tá? Do que quando aqui é hidrogênio. Quando é hidrogênio, ela se aproxima com maior facilidade. É o que a gente chama de impedimento estérico. Ok? Nós vimos também que também há um efeito eletrônico, certo? Você tem o oxigênio, ele retira a densidade eletrônica desse carbono, tornando ele delta+, né? Tornando ele parcialmente positivo. Porém, quando eu tenho um aldeído aqui que tem um CH, tá? Quando eu tenho
CH2, CH, CH3. A gente viu isso. Ocorre um efeito de doação de elétrons chamado de hipermetropia. Aliás, hiperconjugação, desculpa. Hiperconjugação. Então, essa hiperconjugação atua como efeito doador do grupo alquil para esse carbono. Ou seja, lembra, o nucleófilo está com uma espécie pobre em elétrons, uma espécie deficiente em elétrons. Porém, se eu tenho um grupo aqui que está doando elétrons para esse carbono, está tornando ele menos deficiente. Se torna ele menos deficiente, torna ele menos reativo. Também é um efeito que acontece, nesse caso, é o efeito eletrônico. Observe que o aldeído, apenas um lado, apenas um grupo alquilo, ele pode doar, porque o outro lado é hidrogênio. O hidrogênio não pode doar, certo? Então, além de ser mais fácil o nucleófilo se aproximar por esse lado aqui, do hidrogênio, esse hidrogênio não doa a densidade eletrônica do carbono. No caso da acetona, você tem carbono doando densidade e carbono doando densidade desse lado aqui também, certo? Isso acaba que torna esse carbono aqui menos reativo. Então, só reforçando a ideia de que aldeídos são mais reativos do que cetonas. Ok, gente? Então, lembra aqui, ó, carga delta+, ela é menos estabilizada do que em uma cetona, tá? Em consequência, os aldeídos são mais eletrofílicos do que as cetonas, então ele é mais reativo. Vamos lá. Então, olha só, nós vamos aqui estudar algumas reações utilizando diversos tipos de nucleófilos, tá? Primeiro, nós vamos tratar aqui o mecanismo geral de um ataque nucleofílico à carbonila, tá? Então, eu vou usar aqui um exemplo de uma cetona, tá? Mas lembre que a gente está trabalhando aqui aldeídos e cetonas. Você tem uma cetona e essas reações elas exigem condições básicas ou condições ácidas, tá, gente? Então, a gente vai ver o mecanismo quando em condições ácidas e quando ocorre em condições básicas. Observe essa reação aqui. Você tem um composto que é uma cetona, tá? É um composto carbonilado. E aí nós temos aqui uma reação que ocorre em meio básico, tá? Esse reagente aqui, gente, ó, grava ele que a gente vai trabalhar bastante com ele. Eu não vou focar nele agora, mas mais na frente, quando a gente for tratar de alguns nucleófilos específicos, nós vamos falar dele. Ele é um reagente que a gente chama de reagente de Grignard, tá? Grignard, se escreve então, esse reagente aqui, ele tem uma função de tornar um grupo carbonílico, aliás, um grupo alquílico, tá? Metil aqui no caso, ele tem a função de tornar o metil rico em elétrons, tá? Então, esse composto aqui, esse metil ligado a um metal aqui e o bromo, certo? Ele é chamado de reagente de Grignard. E ele torna o grupo alquílico um grupo rico em elétrons, tá? E aí você tem um grupo rico em elétrons, nós temos um nucleófilo, certo? Então, em condições básicas, lembra, em condições básicas eu posso ter carga negativa, certo? Então, em condições básicas, pode formar um ânion, tá? Agora, em condições básicas, dificilmente formará um cátion, porque aí ia reagir ácido-base, tá? Um detalhe simples, mas pertinente. E aqui, ó, o que é que vai acontecer? Em meio básico, o nucleófilo ele vai atacar aqui, ó, o carbono da carbonila e quebrar essa ligação dupla. Quando ele quebra essa ligação dupla, lembra o que essa setinha quer dizer? Ela quer dizer que os elétrons da dupla
os elétrons da dupla, ele vai se localizar no oxigênio, tá? Então, ele vai se localizar no oxigênio. Olha só como isso vai ocorrer. Então, o segundo passo, quando ocorre o ataque ao carbono da carbonila, quando ocorre o ataque ao carbono da carbonila, esse oxigênio da carbonila, ele vai ficar com um parzinho de elétron a mais, tá? Quando ele fica com um parzinho de elétron a mais, que é justamente aquele elétron que estava na dupla, ele vai ficar com carga negativa. E lembra, o nucleófilo atacou o carbono da carbonila. Então, o nucleófilo, ele estava negativo, tá vendo? Estava negativo, ele entra aqui no carbono da carbonila e fica sem carga, tá? Porque ele utilizou esse parzinho de elétrons que ele tinha, tá? Então, o nucleófilo atacou e entrou aqui. Olha só como ficou o oxigênio da carbonila. E é justamente esse oxigênio, olha o que vai acontecer com ele. No segundo passo, esse oxigênio ele é protonado, porque tem que restaurar lá o meio básico, tá? Então, ocorre aí ó, uma transferência de próton, um ataque ácido-base, agora, tá vendo? O oxigênio que está negativo captura um hidrogênio, tá? Nesse caso aqui, da água, meio aquoso, e aí, ó, quebra essa ligação, alocando os elétrons dessa ligação ao oxigênio, tá? E aí esse oxigênio aqui vai ficar, carregado negativamente, certo? Deixa eu só colocar aqui para a gente analisar melhor. Então, o oxigênio aqui, ele agora vai ficar assim, ó. Pazinho aqui. Carga negativa. E aqui um hidrogênio, tá? O outro hidrogênio, olha para onde foi o outro hidrogênio. O oxigênio tinha capturado ele aqui, ó. Então, o oxigênio captura esse hidrogênio, certo? Na verdade, ele doa um parzinho de elétrons para esse hidrogênio. E aí, ó, se torna um álcool, tá? O nucleófilo está lá, ó. O nucleófilo entrou na primeira etapa, certo? E aqui nós temos uma hidroxila, lembrando que o meio é básico, tá? Meio básico, isso aqui pode acontecer, pode formar um OH-, tá? E aí, continuando, essa reação, essa mesma reação, ela pode acontecer também em condições ácidas, tá? Em condições ácidas, gente, o que vai acontecer primeiro é a protonação do oxigênio da carbonila, tá? O que está escrito aqui, ó, o grupo carbonila é primeiro protonado. Quando esse grupo ele é protonado, isso torna esse carbono aqui, que já era deficiente, torna ele mais deficiente ainda. Olha o que vai acontecer. O oxigênio ataca o hidrogênio, quebra a ligação. Isso aqui é um ácido qualquer, tá? Quando ele quebra essa ligação, esse aqui vai ficar A menos, tá? Vai ficar A menos. O que tiver aqui ligado ao hidrogênio fica menos, fica negativo. E aí o oxigênio da carbonila foi protonado, ele fica com carga positiva, porque ele é neutro. Ele é neutro, está doando o parzinho dele, ficou positivo, tá? Lembra lá como é que se calcula carga formal, certo? E aí, uma segunda etapa é o nucleófilo atacando o carbono da carbonila, quebrando a dupla e retirando essa carga positiva, tá vendo? A carga positiva vai embora. O nucleófilo está negativo, quando ele ataca, ele fica neutro. Aqui está positivo, quando quebra a ligação, ele fica neutro, certo? Isso porque
o nucleófilo está doando elétrons, então ele está perdendo essa carga. E o oxigênio que está deficiente aqui em elétrons, ele está recebendo elétrons, então ele está ficando menos deficiente, ou seja, está ficando aqui neutro. Então, gente, lembra aí do detalhe. Meio básico, nucleófilo ataca, vai ter lá uma fonte de próton, que é justamente para restaurar o meio básico, tá? E aí, deixa eu só voltar aqui, ó. E aí, ó, primeiro o nucleófilo vem, quebra a dupla, o oxigênio fica negativo, esse oxigênio ele vai restaurar o meio básico. Lembra que meio básico é porque eu tenho uma concentração de OH- lá na solução. Então, o O negativo aqui, o ânion, ele vai restaurar o meio ácido, tirando esse próton aqui da água, tá? Virou um álcool. Já no meio ácido, não. Primeiro ocorre a protonação do oxigênio da carbonila, tornando o carbono mais pobre em elétrons. Depois o nucleófilo vem e estabiliza a molécula. Tá? O nucleófilo vem, ataca a carbonila, quebra a dupla, tira as cargas. Detalhe para o nucleófilo aqui é o nucleófilo carregado. Tá? O nucleófilo neutro, quando ele atacar, ele vai ficar aqui com uma cargazinha positiva, uma carguinha positiva. Tá? Então, esses reagentes aí que eu falei para vocês é o reagente de Grignard, tá? Isso ele torna o nucleófilo muito forte, né? Um carbânio. Carbânio é muito instável, é muito reativo, tá? Então, quando esse carbônio entra na molécula, digamos que esse nucleófilo aqui, do meio básico aqui, ó, metil, né? Quando ele era negativo, ele é muito instável. Quando ele entra na molécula aqui, ele não quer sair de jeito nenhum. Por isso que a setinha aqui não é uma setinha de equilíbrio, tá? É uma seta de uma cabeça só. Porque devido ao reagente de Grignard, quando o metil ele entra na molécula, ele não quer sair. Por quê? Porque metil negativo, carbânios, não são bons grupos de saída, tá? Agora observe aqui a molécula do HCl. O cloro, gente, o cloro ele é um ótimo grupo de saída, porque ele é um ácido, uma base fraca quando ele sai, tá? Cl- é uma base fraca. Então, quando eu tenho um cloro aqui, ó, nesse composto carbonilado, ele é um ótimo grupo de saída, ele pode sofrer uma reação aqui tipo SN2, tá? SN1 e ir embora, tá? Nesse caso aqui seria um SN1, porque a molécula aqui é terciário, o átomo é terciário. Mas, o que acontece? A reação com cloro ela pode acontecer com HCl, só que ela se torna um equilíbrio, tá? Não é mais uma setinha só. E geralmente nesse equilíbrio, a cetona é a parte favorecida, ou seja, o equilíbrio ele se desloca para o lado esquerdo, aqui, para o lado da cetona. Tá? Porque esse cloro aqui ele é um ótimo grupo de saída. Então, essa reação ela vai estar sempre vindo e voltando, vindo e voltando. Então, meio ácido, o que, é que vai acontecer aqui primeiro? Deixa eu só desenhar essa molécula aqui. Rapidinho. Pronto. Então, a gente tem aqui, lembra, HCl, o que, é que vai acontecer aqui? O parzinho de elétrons tem aqui no oxigênio, o que é que ele vai fazer? Ele vai atacar o ácido, tá? E vai formar um Cl-, que vai ser justamente o nucleófilo, tá? Então, isso aqui, ó, iria formar uma acetona protonada. Vou apagar isso aqui. Vai formar uma acetona protonada. Lembra que a acetona protonada, o oxigênio fica positivo. Né? Aqui a dupla.
Reação dupla, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Se o oxigênio está positivo aqui, ó, lembra que ficou lá o Cl-, tá? E aí esse Cl-, ele vem e ataca o carbono, certo? E quebra a dupla. Estou só fazendo aqui o que a gente já viu, tá? Estou indo mais rápido. E geralmente ele vem por trás aqui, tá? E aí, ó, ataca o carbono, quebra a dupla. Olha o que aconteceu. Formou esse produto aqui, ó. Só que o cloro é um ótimo grupo de saída. Então, do mesmo jeito que essa reação ela veio no sentido para a direita, ela pode voltar para a esquerda, né? Para os reagentes. Por quê? Porque o cloro é um ótimo grupo de saída. Então, pode acontecer novamente a formação da acetona, tá? Por isso que essa reação aqui ela está em equilíbrio. Geralmente, a acetona ela é favorecida. Então, ainda que forme esse composto aqui, o equilíbrio ele geralmente se desloca para o lado da acetona, tá, gente? Então, informação importante aí. Mas o mecanismo do meio ácido é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Aqui nós temos alguns nucleófilos, certo? Você tem aqui nucleófilos de oxigênio, que são os primeiros que nós vamos estudar. Nucleófilos de oxigênio, nós temos a água, nós temos o álcool, tá? Nós temos aqui um diol, tá? Esse aqui é o glicerol. E temos outros nucleófilos de oxigênio, mas aqui a gente vai focar mais nesses aqui. A gente tem aqui, ó, nucleófilos de enxofre. O enxofre ele é um ótimo nucleófilo, que é uma molécula grande, tá? O SH2, tá? A gente tem aqui o nitrogênio, o nucleófilo de nitrogênio, né? A mina primária, a mina secundária. Temos hidretos, tá? Nucleófilos de hidrogênio. Então, os hidrogênios, quando estão ligados a um metal, eles acabam se tornando nucleofílicos, tá? Na verdade, o hidreto uma base muito forte. Ele é pequenininho, é uma base muito forte. Mas quando ele está aqui com metais, né? Com boro aqui, ó, ele se torna um nucleófilo. E os reagentes de Grignard, que são aqueles que estão ligados a MgBr. Tá? Então, são alguns nucleófilos aí dos que vamos utilizar. Certo? Então, nós temos aqui uma reação. Quero que vocês pensem em um mecanismo, tanto para a letra A como para a letra B, para que essa acetona cíclica ela se transforme nessa molécula que está aqui, ó. Tá? Esse mecanismo aqui, ó, reagente de Grignard, é um meio básico, tá? E aqui nós temos a mesma reação, aliás, nós temos uma reação envolvendo o meio ácido, o HCl, tá? Formando aqui o cloreto dessa molécula aqui, certo? Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tá? E tentem fazer. Depois vocês dão play para conferir a resposta. Então, olha só, gente. Observe essa letra A, certo? Como eu falei, nós temos um meio básico, então, tem meio aquoso, né? Tem água aqui, ó. E aí, nós vamos ter aqui, se o meio é básico, tem uma concentração de OH- aí, tá? Então, eu vou ter que restaurar depois esse OH-. E aí, lembra dos reagentes de Grignard? O que acontece com o reagente de Grignard? Ele torna esse alquil aqui, ele torna um grupo negativo, tá? Então, esse ET aqui, ó, não é extraterrestre, não. Esse aqui é, ó, nada mais é do que um grupo etil carregado negativamente, tá? Lembra que etil é isso aqui, ó. CH, CH3,
CH3, é o etano, né? Esse H pode variar, porque vai depender de quem ele está ligado aqui. Então, ET é porque tem 2 carbonos. Então, lembra que é um grupo que tem 2 carbonos. Ele fica negativo, gente. Por que ele fica negativo? Por causa do reagente de Grignard. Por causa da presença ali do metal. Tá? E aí, ó, deixa eu trazer ele aqui para baixo. O que vai acontecer aqui? Primeira etapa, quando o meio é básico, a gente viu lá em cima, é o ataque do nucleófilo. Ataque do nucleófilo à carbonila. Quando isso acontece, eu tenho duas etapas aí. Na verdade, 2 etapas não, tenho 2 setinhas. A primeira é o ataque ao carbono da carbonila e a segunda é a quebra da ligação dupla, tá? A quebra dessa ligação dupla, que vai tornar esse oxigênio nucleofílico. Vai tornar esse oxigênio carregado, vai tornar ele nucleofílico não, vai tornar ele negativo, tá? E aí, do mesmo jeito que eu tinha lá na molécula acíclica, vai acontecer aqui para a molécula cíclica, tá? Eu vou focar aqui na carbonila, tá? Temos aqui, ó. Tá? Eu vou focar na carbonila. Esse oxigênio ficou negativo. E aí a molécula é cíclica, eu não mexi na molécula, vai entrar aqui tudo que estava lá na molécula vai continuar, tá? O ciclo lá, o anel de 6 vai continuar. E onde entrou o nucleofílico, o ET entrou aqui, ó. Tá? ET, certo? O grupo etil entrou no carbono da carbonila, que era deficiente. Quando quebrou a dupla, o oxigênio ficou negativo, tá? E aí, gente, lembra que meu básico eu posso ter ânions, eu posso ter carga negativa, né? Porque o meu é básico. Só que a segunda parte dessa reação, ó, ele reage com o H2O. Ou seja, esse oxigênio aqui vai tirar um hidrogêniozinho do H2O, tá? Tirou o hidrogêniozinho aqui do H2O. E aí, quando ele tirou o hidrogênio do H2O, tirou, certo? E essa ligação aqui, ela é quebrada. Tá vendo? Ela é quebrada. Quando isso acontece, deixa eu desenhar aqui, ó. Quando isso acontece, vai formar o produto que está lá no exercício. O oxigênio agora recebeu o hidrogênio, então ele ficou OH. O etil está lá na molécula, certo? Você poderia ter desenhado também a molécula, tá? CH2 e CH3. O ET entrou aqui, ó. E essa molécula aqui, lembra que eu vi o mecanismo lá no começo da aula para a molécula acíclica. Mas não tem problema. Vou melhorar esse desenho aqui. Não tem problema. É ruim desenhar aqui no mouse mesmo, gente? Mas, só para vocês terem uma noção. Então, olha só o que aconteceu aqui, tá? Então, eu tenho a molécula, ele... Lembra que a setinha tem que ser de 2 cabeças. Por quê? Porque, aliás, não, a setinha aqui tem que ser... não é a setinha de equilíbrio, é a setinha de uma cabeça só. Por que é uma setinha de uma cabeça só, gente? Porque o ET não é um bom grupo de saída, tá? Então, essa reação aqui, ela só ocorre para o lado dos produtos, tá? Porque o ET não é um bom grupo de saída,
certo? Diferentemente da letra B, na letra B nós temos a entrada do cloro. E cloro é um bom grupo de saída. Então, no lugar do ET aqui vai ter o cloro. E o cloro ele é um ótimo grupo de saída. Tá? Vamos ver lá como é a letra B. Vamos fazer a letra B. Olha só, letra B, que legal. Você tem aqui um composto carbonilado, mais precisamente uma cetona. E essa cetona aqui, ó, está reagindo em meio ácido, está reagindo com HCl, tá? Está reagindo com HCl. Então, quando eu tenho meio ácido, geralmente a molécula que está lá disponível é o H3 ou mais, tá? Como fonte de próton, certo, gente? Não é o HCl, geralmente é o H3 ou mais, tá? Só um detalhezinho, porque a gente não tem H+ em solução. Esse HCl ele vai reagir com a água e vai formar, ó, H3 ou mais. Lá no exemplo que eu falei, eu já fiz direto, já coloquei o H+, tá? Saindo do HCl. Mas o que na verdade acontece é isso aqui, certo? Mas se você colocasse HCl, eu não ia considerar errado, não. Você pode botar aqui, ó, o oxigênio ataca o hidrogênio do ácido, certo? E formando água, tá? Lá no meu exemplo, eu usei direto o HCl, tá? Mas para ganhar tempo, tá? Mas o que na verdade acontece é a formação do hidrônio, né? Do H3 ou mais. E aí, o que vai acontecer com essa reação? Vai formar composto carbonilado, certo? O oxigênio, deixa eu deixar ele retinho. O oxigênio vai ficar protonado. E o oxigênio protonado, ele fica instável, ele fica positivo, gente, ó. Lembra lá da etapazinha. O oxigênio ficou positivo, certo? Então, tornou esse carbono aqui muito mais eletrofílico, tá? Isso, e lembra que tem lá na molécula do HCl, ó, tem o Cl-. O que esse Cl- ele vai fazer? Ele vai atacar como nucleófilo, certo? Então, o Cl- vem, o carbono ficou mais eletrofílico, ele ataca aqui, ó, o carbono da carbonila e quebra a ligação dupla, tá? Eliminando essa carga. E aí vai formar o meu produto aqui que está listado. Formou o meu produto. Aí minha pergunta é, essa setinha aqui de uma cabeça só? Não, gente. Por quê? Porque o produto que entrou lá, o nucleófilo que entrou, é o cloro, tá? O nucleófilo é o cloro. Então lembra que o cloro é um ótimo grupo de saída. Tá vendo aqui? O cloro é um ótimo grupo de saída. Se ele é um ótimo grupo de saída, essa reação vai ficar tanto indo quanto voltando, tá? Então, geralmente, como eu falei para vocês, o lado dos reagentes, o lado da cetona aqui, ó, é o lado mais favorecido desse equilíbrio, tá? Então, essa reação que ela ocorre, porém ocorre em equilíbrio, porque o cloro é um bom grupo de saída, diferentemente da letra A, em que formava a entrada do grupo etano, tá? Do grupo etil, na verdade. E aí esse grupo etil, ele não é um bom grupo de saída, porque carbânios não são grupos de saídas bons, tá? Eles formam base muito forte. Já o cloro não, Cl- é uma basezinha fraca, e aí, em meio ácido, ela até ataca como nucleófilo, formando esse álcool aqui, tá? Porém, essa reação vai acontecer no sentido contrário novamente, para formar novamente uma acetona. E geralmente esse lado da reação ele é mais favorecido. Beleza, gente? Então, eu vou estar passando para vocês ao longo da próxima aula um exercício para que a gente venha praticar esses mecanismos, tanto em meio ácido quanto em meio básico. E nas próximas aulas, nós iremos ver nucleófilo por nucleófilo. Então, esse aqui é um mecanismo geral, um apanhado geral dos mecanismos de reações.
E aí a gente vai começar a estudar os nucleófilos especificamente, nucleófilo por nucleófilo. Nós vamos começar com os nucleófilos de oxigênio, vamos ver os de hidrogênio, os de nitrogênio, tá? Os reagentes de Grignard, enfim. Serão os capítulos das próximas aulas. Então, espero que vocês aproveitem bastante aí essa aula e na próxima aula estaremos resolvendo bastante exercício, tá ok, gente? Então, até quarta-feira, Deus abençoe vocês.